Filosofia da linguagem, módulo 2, significado e referência. Olá novamente. No módulo 1, fizemos uma imersão nas questões fundamentais da filosofia da linguagem e suas raízes históricas. Agora, no módulo 2, vamos mergulhar em uma das questões mais centrais e desafiadoras do campo, como as palavras e as frases adquirem significado e como elas se conectam com o mundo. Neste módulo, exploraremos as teorias de alguns dos pensadores mais influentes do século XX que revolucionaram nossa compreensão sobre o significado e a referência, estabelecendo as bases para grande parte da filosofia da linguagem contemporânea. Prepare-se para conhecer as ideias de Frege, Russell e Kripke, que transformaram a forma como pensamos sobre o que nossas palavras realmente querem dizer. Gottlob Frege, sentido e referência. Começamos com Gottlob Frege, amplamente considerado o pai da filosofia analítica e um dos pilares da filosofia da linguagem. Embora sua obra fosse complexa e focada na lógica e matemática, Frege introduziu distinções cruciais que moldaram todo o debate sobre o significado. A mais famosa delas é a distinção entre sentido, sim, e referência, Bedeutung. Frege buscava uma base lógica rigorosa para a matemática, livre de ambiguidades da linguagem natural. Ele observou que duas expressões podem se referir à mesma coisa, ter a mesma referência, mas ainda assim nos ensinar algo novo, ter um valor cognitivo diferente. Pense no famoso exemplo, a estrela da manhã e a estrela da tarde. A estrela da manhã, a estrela da tarde. Ambas se referem ao mesmo objeto celestial, o planeta Vênus. Portanto, têm a mesma referência. No entanto, a frase "a estrela da manhã é a estrela da tarde" não é uma tautologia óbvia, mas sim uma descoberta astronômica. Isso ocorre porque as duas expressões apresentam o mesmo objeto de maneiras diferentes. Essa maneira de apresentação é o que Frege chamou de sentido, sim. O sentido é o pensamento ou a ideia que a expressão veicula, o que compreendemos mesmo sem saber a referência, como o maior número primo. A referência, por sua vez, é o objeto ou entidade no mundo que a expressão designa, ou, no caso de frases declarativas, seu valor de verdade, verdadeiro ou falso. A distinção sentido-referência resolve o problema dos nomes correferenciais. A é igual a A é trivial, mas A é igual a B, onde A e B têm a mesma referência, pode ser informativo, porque A e B têm sentidos diferentes. Frege formulou ainda o princípio da composicionalidade. O significado de uma expressão complexa é determinado pelo significado de suas partes constituintes e pela forma como são combinadas. Isso nos ajuda a entender como compreendemos um número infinito de frases novas. As ideias de Frege lançaram as bases para a lógica moderna e a filosofia analítica, e sua distinção entre sentido e referência continua sendo um ponto de partida essencial para qualquer discussão sobre significado. Bertrand Russell, Teoria das Descrições. Dando sequência, temos Bertrand Russell, outro gigante da filosofia e lógica do século XX. Influenciado por Frege, Russell desenvolveu sua própria solução para problemas da linguagem, notadamente a teoria das descrições definidas, uma das contribuições mais significativas para a análise lógica. Russell estava preocupado com frases que continham expressões como o X, especialmente quando essas expressões se referiam a algo inexistente ou geravam paradoxos. Pense na frase: "O atual rei da França é calvo." No tempo de Russell, não havia um rei da França. Como essa frase poderia ter significado sem um objeto correspondente? Isso implicaria a existência de um rei da França de alguma forma? Russell propôs que descrições definidas não são nomes próprios que se referem diretamente a objetos. Em vez disso, são expressões incompletas que devem ser analisadas em termos de quantificadores e predicados. A frase "o atual rei da França é calvo" não é sobre um indivíduo específico. Ela pode ser analisada como uma conjunção de três proposições. Primeira, existe pelo menos um rei da França. Segunda,
Existe no máximo um rei da França, ou seja, há um e apenas um. Seira qualquer coisa que seja um rei da França é calva. Se qualquer uma dessas proposições for falsa, a frase inteira é falsa. No nosso exemplo, a primeira proposição é falsa, tornando a frase falsa sem precisar postular a existência de um rei inexistente. Isso permitiu a Russell lidar com frases sobre não existência de forma logicamente satisfatória. Russell também distinguiu entre descrições definidas, o autor de Dom Quixote, e indefinidas, um homem. Para ele, a maioria dos nomes próprios comuns são, na verdade, descrições abreviadas. Aristóteles pode ser o autor da metafísica. Os únicos nomes próprios verdadeiros seriam os nomes logicamente próprios, que se referem diretamente a objetos de nossa experiência imediata, como isto ou aquilo. Essa visão contrasta com Frege, para quem nomes próprios tinham sentido e referência. Para Russell, o significado de um nome logicamente próprio é seu referente direto. Saul Kripke, Designadores rígidos e teoria causal da referência. Finalmente, chegamos a Saul Kripke, cujo trabalho revolucionou a filosofia da linguagem e da metafísica no final do século XX, desafiando muitas ideias estabelecidas por Frege e Russell, especialmente em sua obra seminal Nomear e a Necessidade. A visão dominante era a da teoria descritivista da referência, onde o significado de um nome era dado por descrições associadas a ele. Kripke apresentou argumentos poderosos contra isso. Kripke introduziu o conceito de designador rígido, uma expressão que se refere ao mesmo objeto em todos os mundos possíveis nos quais esse objeto existe. Nomes próprios como Aristóteles ou Vênus são designadores rígidos. Aristóteles se refere a ele em qualquer mundo possível, independentemente de quais descrições ele satisfaça. Ele estendeu essa ideia a termos de espécie natural, como ouro ou água, que se referem à mesma substância em todos os mundos possíveis, com base em sua constituição intrínseca. Kripke criticou a teoria descritivista com argumentos como o argumento modal. É possível que Aristóteles existisse sem ter ensinado Alexandre o Grande, mas o nome Aristóteles ainda se referiria a ele. E o argumento epistemológico, ignorância e erro. Podemos usar um nome para nos referir a alguém mesmo com pouca informação. Einstein era um físico, ou com informações erradas. Aristóteles era um padeiro. E ainda assim, nos referimos à pessoa correta. Teoria descritivista. Significado de nome. Descrições associadas. Kripke. Nomes próprios. Designadores rígidos. Como alternativa, Kripke propôs a teoria causal da referência. Segundo ela, a referência de um nome próprio é estabelecida por um batismo inicial, um ato de nomeação, e é transmitida através de uma cadeia causal de comunicação. O que importa para a referência de um nome não é o que os falantes sabem sobre o objeto, mas sim a conexão histórica e causal com o objeto original. É por isso que podemos nos referir a pessoas ou coisas, mesmo com informações limitadas ou incorretas sobre elas. As ideias de Kripke tiveram implicações profundas, reabrindo debates sobre o essencialismo, propriedades essenciais de um objeto, a identidade de objetos ao longo do tempo e em diferentes mundos, e mostrando que a linguagem pode nos dar acesso a verdades metafísicas sobre a natureza da realidade. As contribuições de Frege, Russell e Kripke formam a espinha dorsal da filosofia analítica da linguagem, e seu trabalho continua sendo um ponto de referência crucial para qualquer estudo aprofundado sobre o significado e a referência. Ufa! Exploramos a fundo como o significado e a referência se estabelecem em nossa linguagem. No próximo módulo, vamos mudar um pouco o foco e entender como a linguagem é, na verdade, uma forma de ação. Prepare-se para a teoria dos atos de fala com Austin e Searle. Vejo você lá. Aproveite e siga nosso canal, comente e curta nosso vídeo aula.